Na verdade, há um certo desconhecimento, né, do interior do país, principalmente do norte, fora o Nordeste e as praias que todo mundo conhece, é um desconhecimento. Palmas recentemente foi classificada como a 8ª capital do país em desenvolvimento urbano, numa lista que tem cidades como Florianópolis. É uma cidade que apresenta uma boa qualidade de vida. Paraupebas, que é a mina de Carajás, uma das maiores minas de minério de ferro do mundo. Estão ali. Paraupebas tem ali a influência da Vale do Rio Doce. Exatamente. A Vale explora o minério. Agora vão começar a explorar mais uma outra mina que é considerada maior ainda do que a outra em Carajás. Então é uma região que tem um desenvolvimento, tem apresentado índice de desenvolvimento muito bom. Não só econômico, como o índice de desenvolvimento humano puxa eventualmente o índice de desenvolvimento econômico da região. E a verticalização acabou chegando nessa cidade no boom imobiliário do país. A meados de 2005, 2006, a verticalização também chegou com as facilidades, com os recursos que nós tínhamos no mercado, chegou nessa região como chegou em todo o país. A gente tem que analisar o mercado dentro dessa visão macro, que é o déficit. Quer dizer, nós tivemos um déficit habitacional muito grande em todas as faixas, em todas as cidades. Não era uma situação de São Paulo, era uma situação de Brasil, todas as cidades. Quer dizer, não havia, em Paraupebas não existia opção, e isso provocava um custo de aluguel muito alto. Então, num primeiro momento, foi para suprir essa necessidade de habitação, de ter o seu imóvel. O segundo aspecto é que em cidades, por exemplo, como Palmas, a gente ainda tem um custo relativamente baixo dos custos de terreno. Isso permite que você faça empreendimentos que tenham uma valorização muito boa. Você pode lançar empreendimentos com preço de metro quadrado abaixo dos grandes centros. Não vou nem falar do eixo, vou falar mais ali do Centro-Oeste, Brasília, Goiânia, que está mais próximo ali, que você possa lançar empreendimentos com preços menores e esses imóveis vão permitir a você uma valorização muito boa. No Brasil inteiro, a gente sabe que nos últimos, em 2005 até 2010, 2008, imóveis triplicaram de preço. Lá também. Só que hoje nós estamos vivendo essa situação de um alinhamento de preços no mercado. E isso, mas mesmo assim, em função do preço do metro quadrado, os imóveis ainda proporcionam uma valorização muito boa. Na contramão dos grandes centros hoje, que os imóveis hoje estão sendo realinhados preços, e isso é um problema que está hoje acontecendo no mercado, e muita gente comprou no preço alto e hoje os preços estão alinhando por baixo. Porque nós estamos passando por um momento de transformação no mercado imobiliário. Eu diria para você que é até de profissionalização do mercado imobiliário. Então, esse momento de transformação que nós estamos passando, as empresas ou vão se adaptar e passar a adotar critérios mais profissionais, mais inteligentes. Eu não estou me referindo exclusivamente à pesquisa. Critérios de desenvolvimento e estratégias de lançamento de produto, ou elas vão começar a experimentar o mercado. Porque o mercado foi, até então, ele é um mercado altamente comprador, ele é um mercado que tem uma demanda muito boa, etc, etc. A partir desse momento, isso que está acontecendo não é lá em Palmas. Eu não estou falando isso para Palmas, não, estou falando isso no Brasil. Porque esse tipo de empresa que pega a carona e vai pelo vento, tem aqui também, que vai no vácuo, e às vezes é grande, hein? Eu conheço casos de grandes incorporadoras de São Paulo, que na época do boom imobiliário, fizeram land banks altíssimos, sua formulazinha, porque estavam tendo aquela enxurrada de dinheiros que estavam captando aí na bolsa, e tinham que ter projeto, e quando veio o boom, o crash americano lá, que deram uma pisada no freio, e hoje estão tendo problemas. Vocês conhecem o mercado daqui, sabem o que acontece. Então é interessante você me confirmar uma coisa, uma percepção que eu sempre vi espalhada pelo mercado é que lançamentos em mercados distantes dos grandes centros não comportam trabalhos de pesquisa ou trabalhos de inteligência de mercado. Então você desmente essa percepção. Totalmente. Cabe no custo do produto. Cabe, com certeza.
E até talvez barateie o custo do produto ou não? Barateia, veja bem, uma coisa, por exemplo, quando você faz o seu estudo de viabilidade econômica e financeira do empreendimento, você faz as suas previsões de investimento em propaganda, marketing, comissão de vendas, impostos, etc., custo da obra, etc., etc., né? Ali está inserido dentro, né, dentro do seu projeto de obra. Eu não incluo, por exemplo, pesquisa de mercado, eu não incluo em marketing, não. Eu incluo em custo de obra. É fundamental. Muita gente joga aqui lá. É como se fosse o custo de um projeto arquitetônico ou de um projeto de engenharia civil, faz parte. de cálculo de estrutura. Exatamente. São serviços técnicos especializados. São os seus players que você está falando aí, de altíssima importância que você tem no lançamento da incorporação. Interessante, quer dizer, as incorporadoras têm uma tendência a colocar esse custo, primeiro encararem como custo e não como investimento, eu acho que é um fator, e colocar esse custo no custo de marketing, né? Quando deveria, como você bem colocou, uma visão diferenciada aí, de colocar isso como custo da obra. Porque é fundamental isso. Porque isso é que vai te dar o caminho, entendeu, dos próximos passos que você vai seguir. Se você fizer para você fazer ter um sucesso na incorporação imobiliária, vamos assim simplificar, o que é que você precisa de ter? Um bom terreno, um bom projeto, não é? Um bom planejamento de marketing, aí nós inserimos também a pesquisa, também é nesse caso, que é aqui nesse momento. É meio contraditório o que eu estou dizendo, mas é verdade. O projeto de marketing, as condições de vendas e uma boa equipe de vendas. Não necessariamente nessa hora. Nada disso pode desentoar. Tem que ser afinado em harmonia. Se você, ao lançar o empreendimento, você tenha todas as informações de uma pesquisa de mercado, porque a pesquisa, às vezes, essa pesquisa que a Urbancista faz para a gente, o Masterplan e tudo mais, a dado de base geral e depois a captação real de produto, que vai te apontar o risco que você tem de lançar aquele empreendimento, o risco é baixo, pode lançar. O risco é médio, pode lançar. O risco é alto, pode lançar. Você vai insistir, aí é outra história. Aí são decisões. Na verdade, todo esse trabalho é para que o incorporador tome a decisão mais correta. E nós temos que fornecer toda essa base de dados para ele. Então, o que acontece? Como a maioria, a gente já falou isso anteriormente, a maioria de incorporadoras, não só lá no norte, mas como em todo o país, vai no vácuo de um lançamento, 100 metros, vamos lançar 100 metros, 200 metros, vamos lançar 200 metros, bem, etc. Agora, quando chega, se não incluírem isso no seu planejamento, pesquisa, base de dados, e apurar o máximo possível, minimizar o máximo possível o risco dos empreendimentos, vão começar a correr risco de ter empreendimentos bicados. Porque eu conheço histórias lá na região de empresas que foram, no feeling dos das consultoras, dos donos das consultoras, em feedback de mercado também não muito preciso. Mas, por exemplo, uma empresa que lança um empreendimento numa cidade que não tem nenhum prédio e não vende, o que aconteceu? Houve, no final, antes do problema na crise americana, do mercado imobiliário americano, houve uma entrada de algumas grandes incorporadoras. Mas de forma errada. De forma errada, como a gente diz. Eles entraram com a fórmula do bolo pronta. Bolo pronto, exatamente. Teve uma incorporadora, inclusive, que chegou a preparar produto para lançar, fazer modelo decorado e venda. Na hora que veio o problema americano, meteram o pé no freio, foram embora e etc. Então é o seguinte, o que eu posso dizer para você, assim, não é, assim, diretamente, eu tenho conversado com o pessoal da Urba, nesse sentido, é um mercado que tem um potencial muito grande. A região norte do país tem uma potencialidade muito boa. Acho que hoje, com os novos conceitos de lançamento imobiliário mais conscientes, eu acho que seria muito bom que essas consultoras começassem a olhar para esses mercados. Esses players dessem uma olhada com mais atenção, que fossem lá, conhecer o calor também, que é muito bom, mas que fossem lá verificar, olhar por exemplo, Palmas, agora nós estamos entrando numa fase que é uma fase, por exemplo, de colocação de novos produtos para investimentos, que é o caso do hotel que eu estou te falando. Estamos com 2 projetos em Paropeba.
Mas voltando ao ponto, eu acho que são mercados que apresentam ainda características muito importantes que podem apresentar rentabilidades mais interessantes para os investidores, que é principalmente porque ainda a gente tem um custo de terreno relativamente baixo. Em contrapartida, a própria Urban System tem esses números e atualiza sempre, tem uma demanda muito boa, com um público em todas as faixas de consumo, a demanda muito boa. Não nos números impressionantes que a gente conhece no mercado de São Paulo. Isso não existe. Aqui é outro país, é outro... Né? É preciso de aprender a lidar com aqueles números ali, com menos 1, 2 dígitos, entendeu? E lidar e trabalhar com eles.